Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Apocalipse, capítulo 2. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Queridos, antivérbio, eu vivo no tempo atuais, mas eu tenho a minha essência lá atrás. O nosso irmão Marcos falou, isso me faz refletir. A gente vivia no tempo lá, eu me recordo, no tempo da zona rural da minha mãe, que era proibido até assistir TV. Se assistisse TV, eu suportasse ao menos as pontas do cabelo, era a doutrina na certa. E eu falo para você, era um tempo que a gente sabe que realmente tinha muito jugo que era colocado pelo homem, mas ao mesmo tempo havia um grande temor, verdade. As pessoas sentiam aquela responsabilidade de se endireitar, de se consertar para fazer as coisas. Até a conversão era diferente, a mudança era logo de imediato. Mas vivemos em um tempo assim que, por mais que chegou o ensino, nós tivemos mais entendimento. Chegou a teologia, nos libertou de muito jugo colocado com o homem, mas consigo veio um perigo. Qual é? O liberalismo. É verdade. As pessoas ficaram muito liberal. Ele foi falar aqui, já não se preocupa mais das mudanças. E muitos procuram pretexto na Bíblia para se enquadrar a situação pecaminosa que ela vive, para dizer que está tudo bem, mas não está. Então a palavra hoje aqui para nós é Apocalipse, capítulo 2. Vamos, Senhor, toda a honra e toda a glória para Ele. Aleluia! Cada igreja em Éfeso, me achou, diga amém. Vamos estar capítulo 2, a partir do versículo 1. E diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que por certo aprova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e usa achar-te mentiroso. E tem perseverança e suporta provas por causa do meu nome, e não te deixe esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou cartiçal, depende da tradução, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que eu odeio as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor dá-lhe e se alimenta da ave da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, e ao examinar essa passagem, vimos aqui uma carta a qual Deus, através de João, escreve, direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor. Isso me faz lembrar um pouco da lembrança. Vivemos em um tempo, hoje em dia, que as pessoas, em si, em grande maioria, não treinam mais a sua caligrafia. Muitos já não pegam mais de uma caneta, a não ser que está na escola, a não ser que está fazendo curso e é obrigado. Mas fora disso, raramente alguém vai treinar sua caligrafia, porque vivemos na era digital, é só no teclado, ou no celular, ou no computador. Vivemos em um tempo que, se uma pessoa escrever, é capaz dela mesma nem entender o que ela escreveu ali por causa dos garranchos, porque não treina a sua caligrafia. E aqui diante de uma carta me faz lembrar daqueles tempos mais difíceis. Agora escrevido telegramas, cartas, era colocado no correio. Era um tempo para chegar na pessoa e outro tempo para chegar numa resposta. Mas as pessoas, ela escrevia, treinava a sua caligrafia, que eram as cartas. Eu me recordo que em um tempo lá, quando a energia da fazenda ia embora, demorava de religar, porque tinha que vir na cidade mais próxima. Era um ponto só que as pessoas tinham que fazer ligação. Não tinha celular, não tinha rede de internet ou rede móvel para fazer ligação. Ou seja, tinha uma central que as pessoas tinham que ir ali, ligar o telefone fixo, para poder vir a ajuda para religar a energia. Aleluia! E o tempo aqui a qual Deus, Ele fala através de João. Mas vamos entender um pouquinho, voltar um pouco mais atrás. Chega um tempo que Jesus, Ele reúne os discípulos. E aí quando chega um tempo a qual Ele se entrega a si mesmo, Ele ressuscita, o Cristo ressurreto, a qual o discípulo voltou ao primeiro momento onde Jesus já havia chamado antes, que primeiro falou: eu vou pescar. E os outros falaram: eu vou também. Ele falou assim: eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Aí Jesus vai, se entrega, não está naquele momento, vai voltar e pescar peixe. E aí ele chega na beira da praia. Quando ele fala: filhinho, pegaram alguma coisa? Ele fala: não, fala, joga no outro lado. E quando ele joga, pega muito peixe, alguém fala: eu acho que eu já vi isso. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, porque é ele.
E aí Pedro pulou logo na água. Quando eles vêm na beira da praia, já tem lá uns peixes sobre as brasas. E aí quando Jesus ele vai negar Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes, quando ele falou que não negaria, se possível, daria a vida por Cristo. Deus fala: Pedro, tu me amas? Fala: Senhor, eu te amo. Aí Pedro fala: Pedro, tu me ama mais do que isso? Fala: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela 3ª vez, fala que o semblante de Pedro se entristece. Ele fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Ele fala: apacenta as ovelhas. E aí chama Pedro: Pedro, vamos ali no particular. E quando ele vai conversando com Pedro, aí vem João atrás. Ele falou: Pedro, chega um tempo que quando tu era mais novo, tu se vestia, tu ia tudo que queria. Mas vai chegar um tempo que você vai para o lugar que tu vai te levar e você não quer. Pedro entendeu que Cristo estava falando a respeito da morte dele. E ele olha para trás e fala: e aquele ali? O João ele fala: se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Ou seja, Cristo ele tinha um propósito ainda com João. Vimos o tempo aqui, nós vamos entender agora nesse exato momento. Aqui João ele está preso numa ilha chamada Patmos. Provavelmente os outros discípulos já haviam morrido. E para nós entendermos mais ainda, foi louvado aqui, reaviva a tua igreja naquele tempo para muitos. Você vai ver até nos patriarcas da igreja. Para eles a honra maior era morrer por Cristo. E não era por qualquer morte. Às vezes quanto mais dura era a morte, mais eles se achavam um pouquinho dignos de morrer por Cristo. É tanto que você vai ver alguns relatos e fala assim: ó, que quando soltasse as flechas, se elas não viam, eu vou atiçar para que elas venham em cima de mim. Que então, para João, isso podia até ser um fardo, porque só ele estava vivo. Os outros, provavelmente, tudo já tinha morrido. Nessa ida de Patmos, Deus agora ele vai dar visão a João. E no capítulo 1, João ele fica aí tentando ou descrevendo da forma que ele estava vendo. Ele vai falando a respeito daquela imagem que ele estava vendo. Na sua cabeça, os seus cabelos eram mais brancos do que a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzente, como bronze polido. Da sua boca saiu uma espada aguda e a sua voz era como voz de muita lançada. Aleluia! E quando ele fala: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aleluia, é aqueles que vivem as profecias desse livro, querido. No capítulo 2 agora, João está tendo uma visão. Deus está falando: tudo que tu vê, tu escreve. Sabemos que havia 7 igrejas, e aquelas 7 igrejas refletem muito das igrejas dos dias atuais, e reflete muito a nós dos dias atuais, cada igreja com a sua particularidade. E é para cada uma que vai ser endereçada as cartas. A primeira carta, a igreja de Éfeso. Mas vamos entender um pouquinho. Há uma epístola à igreja de Éfeso. Aqui está dizendo que ela havia perdido seu primeiro amor, mas nem sempre ela foi assim. Você vai ver que no período da sua 3ª viagem missionária, Paulo passa quase 3 anos lá naquele lugar. E aquela igreja era referência naquele local. É tanto que no capítulo 1, versículo 15 da carta ao Éfeso, Paulo ele está exortando, falando: eu ouvi falar da fé de vocês. Eu ouvi falar do amor que vocês têm para com os santos, de uns para com os outros. Ou seja, era notória, era conhecida. Aquela igreja estava localizada na cidade de Éfeso, uma cidade portuária. Ou seja, era um ponto também estratégico. Era uma rota comercial, as pessoas passavam por ali, tanto por terra como por água. Quem chegava ouvia e quem ia levava, e assim o evangelho ia disseminando. Porém ali era um povo pagão que vivia naquele lugar. Havia um templo ali da Artemis ou Diana, e era um templo grandão, bonito, era como se fosse uma das 7 maravilhas daquele templo. Era um povo pagão, mas a igreja foi estabelecida naquele meio. Aleluia. A princípio com Priscila e Áquila, que começaram evangelizando e a falando, mas quando Paulo foi para lá, se fortaleceu e expandiu ainda mais, ao ponto daquela igreja se enraizar naquele lugar, e muitas pessoas agora se converter. Aquele templo lá que era pagão para a igreja, para a deusa Diana, para eles, que exaltava a sexualidade, a pecaminosidade, agora estava enfraquecendo. E com isso muitas pessoas que viviam das vendas dos seus ídolos, daquele culto pagão, que trazia renda para a sua cidade, você vai ver que aquela aliança, quando Paulo, ele expulsa o espírito de adivinhação de uma menina, e aí, ela que dava o lucro ao povo. Aí as pessoas ficam indignadas. Preferia a menina endemoniada do que liberta. E tirar o nosso lucro é quando vão aprender a açoitar eles. Você vai ver aqui naquele lugar a igreja começou a crescer, enfraquecer o lado do paganismo. Um dos motivos da perseguição.
E agora, nesse capítulo aqui 2 de Apocalipse, a igreja já não é mais aquela. Passou-se o tempo, muitos daqueles primeiros cristãos já haviam morrido. Aqui agora estava vindo mais uma outra geração. E isso é um dos perigos, querido, porque a gente vê no dia de hoje. Quanto mais geração vai vindo, mais as coisas vão em decadência. Você vai ver lugares que outrora era o berço do evangelismo, do cristianismo, era o berço do avivamento, se encontra mortos espiritualmente, se encontra enfraquecidos. Muitos lugares que outrora eram igreja fervorosa, hoje já nem existe mais. Esse lugar está abandonado, ou mesmo já tomou lugar para outras coisas. Mas é interessante que Deus ele vem agora falando para João, trazendo elogios àquela igreja. Deus ele elogia também. Isso me chama a atenção lá no livro de João, quando Deus fala assim, repare, Deus é elogiando um homem. E não é para qualquer pessoa, ele está falando para Satanás, tu viste você é o João. Homem íntegro, temente, reto. E outro se dizia da aparência do mal. O mal tem aparência. A gente não enxerga não, que bonita, que beleza, formosura. E o mal está ali escondido. A Bíblia fala que o diabo tem poder de se transfigurar em um anjo de luz. Tem aquela frase que fala que nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, ali vai começar o anjo da igreja escreve: eu conheço as tuas obras. Deus ele conhece, entende aqui no capítulo de Apocalipse, ele está falando que ele está com um olhar como chama de fogo. A Bíblia fala que ele conhece os bons e os maus. Nem todo mundo é mau, nem todo mundo é ruim, mas nem todo mundo é bom. Há uma distinção, a Bíblia sempre faz separação: o trigo e o joio, o que serve e o que não serve, o que é bom e o que é ruim. Há uma diferença. E aqui ele está falando: eu conheço as tuas obras, mas a princípio aqui eu conheço as tuas obras, o que? O teu sofrimento e a tua perseverança. Vivemos em um tempo que é difícil perseverar, porque às vezes a gente começa, a gente caminha, mas desiste. Às vezes a gente inicia um propósito e depois cancela. Às vezes a gente inicia um projeto e não conclui. A Bíblia fala a respeito do que? De uma mulher, já ministrou essa passagem aqui, aparece até com ela já. Daquela mulher, o juiz iníquo, agora com perseverança resolve a minha causa. Com insistência, resolve a minha causa. Eu me falo, ainda quando eu temo a Deus, me respeito os homens, mas que essa mulher me importuna, eu vou resolver a causa dela. Perseverar. A Bíblia fala que nós devemos ter um espírito de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Quantas pessoas que nós já conhecemos que começou, mas não concluiu, porque não perseverou? Sei, por mais que tenha vários motivos, mas a igreja que ela estava perseverando em meio às lutas, às dificuldades. Querido, a gente vai olhar e vai se identificar com alguns pontos. E vamos ver, eu conheço as tuas obras, a tua perseverança, tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Trabalho. A igreja estava passando um momento difícil, mas estava trabalhando. A igreja estava passando um aperto do Império Romano, estava perseguindo, estava matando, mas estava ainda trabalhando. Estava ainda com a mão no arado, não soltou as ferramentas. Quando ele fala muito, e a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia! A seara é grande, mas a igreja, em meio àquele momento de turbulência, não largou as suas ferramentas. Ainda estava trabalhando. Olha que bênção, Deus só trazendo coisas boas para a igreja, mas minhas pessoas lendo aqui, falando, mas João, quem foi o remetente? Foi Deus, aleluia. E quem não pode suportar os homens maus? Quando a Bíblia fala que ele contempla os bons e contempla os maus. Sabemos que Deus ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Um Deus de justiça, mas um Deus de misericórdia. E até no amor de Deus, há justiça também. Deus te ama, mas no amor dele também há justiça. Davi foi homem segundo o coração de Deus. Deus ele é amor, mas a justiça de Deus também veio para Davi, apesar do seu amor dele ser um homem segundo o seu coração. Queridos, vamos ver aqui, e que conserte as provas, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, mas são mentirosos. Um dos grandes problemas daquela igreja, você vai ver até em outras epístolas, eram os falsos crentes, eram os falsos irmãos. E Paulo vai falar com ele, fala assim, eu passei muitos perigos de fome, perigo de fera selvagem, noite de frio, turbulência, naufrágio, perigo entre os falsos irmãos. Quando a Bíblia fala assim, olha, cuidado com aquele que vem até vós,
vestidos como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus fala assim: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. Existe falso pastor? Existe. Mas também sim, existem falsos irmãos. Existem falsos líderes? Aleluia. Existe. Mas existe também falsas ovelhas. A Bíblia está apresentando esses dois lados. Quando está falando aquele que se diz apóstolo, entenda, para ser apóstolo primeiro era um chamado e outro tinha que ser testemunho ocular, tinha que ter visto Cristo pessoalmente. Eram os requisitos. E aí chegava ali no meio lá e falava: olha, eu sou apóstolo. E com isso trazia falsos ensinos, falsas doutrinas no meio dos irmãos, e agora estava dividindo a fé de muitos. E por causa disso, o amor de muitos estava se esfriando. Você vai ver que Jesus fala que o joio vai estar junto com o trigo, e às vezes se parece, é semelhante, mas os frutos são diferentes. Aleluia. É o que Cristo fala assim: uma árvore se conhece pelos frutos, não é pela folha, não é pelo tronco. Ou seja, o trigo é parecido com o joio, mas é o fruto que vão dar a distinção de cada um. Aleluia, Deus. Dizem ser apóstolos e não são. Querido, de boca todo mundo é o que é. É o que quiser. Eu posso chegar aqui e falar: eu sou presidente. Mas eu sou? Não. Tem muitas pessoas no dia de hoje, a gente vê aí que se intitula o que quiser. Muitas consagrações falam assim: eu sou bispo, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou apóstola, eu sou anjo, eu sou arcanja. A querubinha. A querubinha. Ou seja, se intitula a tudo. Ou seja, de boca ela é aquilo, mas não é a sua aparência, é a essência. Aqui está falando muitos que se dizem apóstolos, mas tu colocaste a prova. Quando Paulo fala: Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Timóteo, apresenta-te a Deus aprovado. Para ser aprovado, foi provado. Para ser provado, teve que ser provado para ser aprovado. Você está falando: tu está dizendo que tu é apóstolo? Então eu vou te colocar a prova. Aleluia. E foi a prova que a igreja de Éfeso viu que era mentiroso, que dizia que era, mas não era. Isso me faz recordar de certa feita, se não me falha a memória, foi dessa forma. Havia uma irmã que estava separada para ser obreira. E o pastor falou: vou colocar essa irmã à prova. Chegou na casa dela, bateu na porta, chegou lá e falou: me dá um pouco de água. Quando ela deu água, ele bebeu, ficou um restinho no copo, ele foi e jogou no rosto dela. Naquele dia ele viu uma onça em pessoa. Naquele dia ele viu a fúria em pessoa. Ele colocou a prova e foi reprovado. Só que o interessante é que quando Paulo fala: Timóteo, apresenta-te a quem? Aprovado. Não foi a liderança. Timóteo, se apresenta a mim aprovado. Não foi isso. Timóteo, apresenta-te a igreja aprovado. Não foi isso. Apresenta-te a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Por quê? Porque os apóstolos, na certa ali, estavam diante da igreja de uma forma que parecia ser, mas não era. Uma postura que parecia ser, mas não era. Mas Deus sabia, Deus conhecia, Ele sonda e conhece os corações. Então eu entendo aqui, querido, que nós devemos fazer não só apenas para o pastor, não só apenas o pastor fazer para a igreja, não só apenas para a liderança, não só apenas para o vizinho, não só apenas para o que está dentro de casa, mas sim para Deus, porque é Ele que vai dar o veredito: está aprovado, está reprovado. A seara é dele, a obra é dele, a palavra é dele, as vidas é dele. Nós só estamos aqui, mas somos só instrumento, somos só ferramenta. Tudo aqui é para a honra e para a glória dele. Nós podemos falar assim, queridos: você está aprovado, reprovado. Tem coisas que Deus não deu a capacidade de domínio em nossas mãos, mas tem coisas que só Ele pode dar um veredito. Se nós refletirmos, olharmos para nós mesmos, e aí, diante das provas, diante não só das lutas, mas diante do dia a dia, nesse dia de hoje, você acha que você foi aprovado ou foi reprovado? Já sabe que até na escola tem que passar a prova. Se tu não passar, uma vez eu fui para recuperação. E mesmo assim fui engano da professora, não estou me vangloriando não. Fiz uma apresentação, ela não notou e disse que eu não tinha feito. Por causa de acho que menos de um ponto eu fui para recuperação. Também tirei lá, acho que foi 8 ou foi 9. Mas foi a primeira vez que eu fui, eu fiquei chateado. Mas eu fui aprovado, porque eu tive que passar pela prova. E ainda fui de redação.
Aleluia. Deus fala assim para o povo: olha, porque eu te coloquei nesse deserto esses 40 anos, a fim de saber o que estava no teu coração, se ia murmurar ou não, se ia adorar ou não. Entenda que tem lutas, tem coisas que nós mesmos pegamos com a mão, nós mesmos procuramos. Tem coisas que é tentação do diabo, mas mesmo assim tem coisas que é Deus que permite. Vou ver ali se vai ser aprovado. Não, entenda, toda vez que nós somos reprovados, vamos fazer a prova de novo. Deus, ele não desiste. Se for reprovado, eu vou te dar outra prova, vai fazer de novo. Aleluia. Queridos, por certo aprova os que a si mesmo se declara apóstolo e não são. No dia de hoje eu falo, falta muito isso para nós. Jesus chamou os 70 discípulos, ele chamei vocês, agora vamos fazer uma missão ali para vocês. Vão de 2 em 2 aí que agora eu quero vir. Já chegaram, Senhor, em teu nome. Em teu nome que os demônios são expulsos. Senhor, em teu nome, sim, curou enfermidade, é no nome dele. Aleluia. Os demônios são expulsos. É no nome dele que as enfermidades são curadas. É no nome dele que as vidas são transformadas. Aleluia. Falou, tá bom, aprovado. Mas se alegre principalmente com o nome de vocês, está escrito no livro da vida. Aleluia. E achartes mentirosos, e ter perseverança e suportar-te as provas por causa do meu nome. No Evangelho de João, Jesus falou assim: olha, por amor de mim, vocês vão ser perseguidos. Por amor de mim, vocês vão ser odiados. Por vocês não andar no normal mundo, não andar conforme o mundo, vocês vão ser perseguidos. E aí eles estão dispostos? Os discípulos não só estão dispostos quando entregou a vida por Cristo. Ele está deixando bem claro, é assim. Não vai ser fácil. Nem tudo vai ser mil maravilhas. Mas ele fala para o discípulo: mas estarei convosco até a consumação do século. Queridos, você vai ser perseguido às vezes secular, por quê? Porque você se parece com Cristo. Porque você não parece às vezes com o mundo. Se você fosse do mundo, ali eu falar, ele os amaria. E é por isso que tem gente que é difícil de renunciar, porque o mundo abraça com gosto. O mundo ele acolhe, aleluia, mas as consequências no final é terrível. O que o mundo tem a oferecer ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Jesus estava provando aquela igreja e falou: em meio a isso aí, tu suportaste as provas por causa do meu nome, e não se esmureceu, não se desanimou. Uma das coisas que a prova vem, quem é que vai ficar animado? A gente desanima mesmo. Quando a dificuldade vem, a gente se abate. Mas lá de Josué, lá no capítulo 1, ele fala: Josué, se esforça, tenha bom ânimo. E às vezes falta de nós um esforço. A dificuldade vem, desanima, cruza os braços, não faz mais nada, porque tá falando, se esforça, tenha bom ânimo. Ele falou: Deus é você que continua que tu fores, mas primeiro ele falou: se esforça. Aleluia. Tenha bom ânimo, porque ele está difícil, mas se esforça ainda mais, porque se nós deixarmos o nosso corpo é igual febre. O pessoal fala assim: ó, se você deixar aí que a febre toma conta, toma logo um banho gelado. Arrepiar o corpo todo, querido, aleluia. Mas se você se esmurecer, se você desanimar, se você se dar por vencido, se você se entregar, é pior. Está falando que, ó, suportar-te as provas por amor do meu nome e não deixar se esmurecer. Agora vem uma questão. Aqui, Cristo ele apresenta as qualidades daquela igreja. Era uma igreja que colocava aqueles mentirosos que diziam assim uma coisa, era a prova. Era uma igreja que não tolerava os maus. Era uma igreja que em meio à dificuldade trabalhava. Era uma igreja que em meio às aflições permanecia firme. Mas tem um porém. Nós aqui podemos ser de toda a qualidade, mas sempre tem alguma coisa. Isso me faz lembrar daquele jovem rico, quando ele fala: eu conheço aí desde a minha mocidade, com esses mandamentos que eu praticado. Ele fala: porém, falta-te uma coisa. Às vezes sempre falta alguma coisa. E aqui eu falo: tenho porém contra ti. Por quê? Um do problema da igreja: abandonar-te o teu primeiro amor. O que me chama a atenção é essa palavra abandonar, queridos. Porque às vezes perder é diferente. Às vezes você esquecer algo é diferente, mas abandonar é quando alguém às vezes pega até pega um gato, um animal, e leva para um lugar e deixa lá e mantém uma distância. Abandonar é quando você pega alguma coisa que você tem e joga lá no canto e não quer mais buscar.
É o desapego, abandonar. Às vezes é quando a gente pega a Bíblia e coloca em um canto lá e deixa lá e não pega. E ali cria teia de aranha, cria poeira, passa o tempo, fica lá só de enfeite. Está lá aberta, mas está abandonada. E a Bíblia está falando que eles abandonam algo essencial, o quê? O amor. Não é que eles não tinham amor, está falando o primeiro amor. Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Porque a igreja estava operando, a igreja estava fazendo a obra, a igreja estava firme, estava de pé, mas é como se fosse assim, ó, eu vou para a igreja hoje, mas vou lá por ir, não é por amor. Vou fazer a obra aqui, mas vou fazer porque eu tenho que fazer. Não é por amor. Eu vou ofertar, vou dizimar aqui, mas porque é obrigação, mas não é por amor. E Paulo fala que Deus ama aquele que dá com alegria, que dá com amor, queridos. Era isso. Estava empurrando aos trancos e barrancos, mas soltava lhes amor. Vamos colocar aqui, evangelizava, mas não tinha aquele amor no coração pelas almas. Fazia a obra, estava de pé, se importava, mas não tinha mais aquele primeiro amor. O primeiro amor começou com os primeiros cristãos. Se você for entender, muitos dos primeiros cristãos daquela igreja, Paulo escreve aos Éfesos, já não está mais previsto nesse tempo aqui, muitos já eram cristãos novos, estavam firmes, mas soltavam o primeiro amor. E qual é a solução daquela falta de amor? Está na cá, a solução é o quê? Primeiro, lembrar e arrepender. Lembra de onde caíste. Por que, querido? Às vezes nós caímos em um lugar, mas vamos tropeçando em outros. Mas não está falando onde você está tropeçando, está levando de onde foi o começo. De onde foi a causa raiz. De onde foi o início de tudo. Você entende quando a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa. Como tu vai confessar se tu não lembra? Como tu vai alcançar perdão se tu não confessou aquilo para Deus? Me fala assim, às vezes eu vou falar, Senhor, me lembra de pecados cometidos que eu não me lembro, Senhor. Me lembra de coisas que eu fiz que não te agradou, meu Pai, que já não lembro mais, porque eu preciso confessar. Aleluia! E como é que essa vez começou o declínio naquela igreja? O primeiro amor, como é que o primeiro amor é perdido? Lembra que eu falei que há muitos lugares, como no berço da América, onde já começou o avivamento, onde começou o evangelismo, onde começou a unção, que nem na rua Azusa, que as pessoas oravam, o Espírito desceu mais uma vez. Vocês vão nesses lugares hoje, nem parece que é o mesmo. Como é que começa um declínio? Como é que começa a perda do primeiro amor? Começa quando nós abandonamos a nossa vida de oração. Aleluia. Como começa o declínio de perda de primeiro amor na vida de um crente? É quando nós deixamos de vigiar. É quando nós deixamos de examinar. É quando nós deixamos de buscar fazer primeiramente as coisas de Deus. É quando nós começamos a focar mais em nós do que nas coisas de Deus. E aí começamos, sabe o quê? A se adaptar com a situação. Por quê? O ser humano é adaptável, queridos. Vai no meio da mata amazônica, tem gente morando lá. Vai na região do deserto, tem gente morando lá. Vai na região do gelo lá, tem gente morando lá. Vai no meio do mar, nessas ilhas pequenas, tem gente morando lá. Várias regiões diferentes, vários climas diferentes, um diferente do outro. Mas tem gente morando lá porque as pessoas se adaptou àquilo. Você entende quando o povo veio do Egito, eles queriam voltar para lá e falaram que era escravidão. O jugo era pesado que o faraó tinha colocado. Mas eles queriam voltar para lá, tinham se adaptado àquela situação. Mas Deus está falando, não se adapta. Lembra de onde você caiu. E quando a gente lembra, acontece o quê? Ou a gente desvia para não cair de novo. A gente tem cuidado. Se você tropeçar numa pedra ou cair num buraco, você lembrar que o passarinho está vendo, eu caí ali. É isso. Lembra de onde caíste. Quando fala de lembrança, logo a mente o que é Eclesiastes, capítulo 12. Lembra do teu Criador. No dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e passe o tempo, a qual veio dizer, não tenho neles alegria, porque esqueceu. Só lembrou já lá na velhice. Aleluia! Tem um pai contra ti que perdeu o teu primeiro amor. Ó, lembra-te, pois, onde caíste. E a segunda coisa, a segunda solução. Lembrei. Arrependa-te. Arrependa-te e volte às primeiras obras. Aleluia, Deus. Tu te lembra, querido, quando tu se converteu, aquele primeiro amor, aquela chama? Tu se lembra quando tu queria estar em todo culto? Quando tu queria oportunidade não dava, tu ficava lá. Eu era assim. Tu se lembra, tem culto lá, opa, bora. Ei, tem culto lá em outro bairro, tô lá. Ei, bora pro monte, eu vou também. Ei, é dia de campanha, eu vou também. Oração na
a chama foi se apagando. Não é que se apagou, mas diminuiu. Ele está falando, ei, volta às primeiras obras. Lembra de crente, volta às primeiras obras e arrependa-te, querido. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vem trazendo sobre arrependimento. Vem falando sobre renúncia. O evangelho sem arrependimento, sem renúncia, não é um evangelho. Um evangelho que não te leva a se arrepender, que não te leva a abrir mão do mundo, abrir mão de si mesmo, não é o evangelho que Cristo pregou. E ele está falando, não se acostume com essa situação, mas lembra de onde caiu e volta às primeiras práticas. Porque a consequência se não voltarmos. E se não vem a ti, moverei do teu lugar, o teu candeeiro. O candeeiro é o quê? Era a luz. Gente que fala, tem um pavio curto, o pavio curto apaga logo. Quanto maior é o pavio, aquela corda, você já viu a dinamite, quando acende aqui aquela cordinha, aquele é o pavio. Se o pavio for curto, você acender ali, ela vai estourar em você. Mas quando o pavio é longo, você acende aqui, ela vai estourar logo, dá tempo de você se proteger o coelho. Tem gente que fala, mexe comigo não, eu sou pavio curto. A luz apaga logo. Explode logo e causa dano para ela a si mesmo. Está falando de que eu venho de ti, movo o teu candeeiro. Você vai ver quando fala de candeeiro, fala de luz. E toda vez que fala de luz, ela traz em si o que? A presença. Jesus, no livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Quando se fala, ele fala, não pode acender um alqueire e colocar debaixo da cama, você tem que colocar no alto, porque que adianta você acender uma luz e colocar debaixo da cama, vai clarear o quê? Então tem que ser colocado no alto. Ela falou, olha, se você não se arrepender, não lembrar, não voltar às primeiras práticas, eu vou tirar o brilho, eu vou tirar a luz. E como é que isso sai? Quer um exemplo mais claro? É quando o Espírito Santo vai embora. Aí é só escuridão e é trevas. Não há luz. Você entende que quando Sansão estava ali no seu vigor, o Espírito vindo ficava forte? Mas quando chegou o tempo que a mulher cortou os cabelos dele e fala, Sansão, vem os filisteus. Ele fala, vou me sair como das outras vezes. Mas o Espírito já tinha saído. Ele não percebeu. Quando ele vai, não consegue. O filisteu pega na furra dos olhos dele. Então, quando o candeeiro é tirado, que a luz é apagada, a presença, as pessoas já não notam mais. Você entende que as pessoas te olham na rua e falam, isso ali tem um brilho diferente, isso ali é homem de Deus. E às vezes a gente te conhece para falar, pai, meu irmão, rapaz, meu irmão, pai, te conhece não, pai.